Sejam bem-vindos ao podcast organizado pela revista Municípios em Foco, uma revista totalmente direcionada para os gestores municipais, gestores estaduais, e eu quero já chamar a atenção aqui desse outro número da revista Municípios em Foco, que vem com assuntos assim de alta relevância: Natal, plano diretor, a revisão do plano diretor e outras obras. A cidade começa a retomar uma posição de destaque no Nordeste. Tem entrevista com o presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Bruno Dantas, explicando um pouco a solução de conflitos, como a solução de conflitos pode gerar ganhos à sociedade. E também um alerta aos prefeitos, que assumiram o mandato em janeiro, que precisam estar atentos aos pagamentos dos precatórios. E também uma entrevista especial sobre a organização das cooperativas do Rio Grande do Norte. Tem várias entrevistas, vale a pena você ler, com deputados, sobre o cooperativismo, programa de estradas, enfim. Então, é esse podcast que a gente vai exatamente, ao longo dos episódios, abordar esses temas: gestão, transparência. E hoje a gente traz um tema mais do que importante, mais do que necessário para o futuro das gestões. A gente sabe que os municípios não podem tudo. Precisa estabelecer parcerias, precisa otimizar recursos, precisa distribuir tarefas entre esses entes federados para poder dar aquela respirada, dar aquele fôlego e você poder destinar também recursos para vários serviços que são essenciais à população. Então, hoje nós temos aqui dois convidados especiais. O tema é consórcio. Olha, ninguém vai sair do canto, ninguém vai exercer uma boa e eficiente gestão se não tivesse compartilhamento essa visão de futuro, a visão de você compartilhar com aquelas pessoas que têm o mesmo interesse, o interesse comum. Então são os consórcios municipais. Eu já quero aqui agradecer a presença do meu amigo prefeito de Riacho da Cruz, Marco Aurélio, que é presidente do consórcio intermunicipal multifinalitário do Oeste Potiguar, um dos primeiros consórcios que surgiram aqui no Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo, dá aqui boas-vindas ao nosso Marco Aurélio, para ele dar aqui suas primeiras palavras nesse nosso podcast. Edvan, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui nesse podcast, com esse diálogo produtivo, parabenizar a revista Municípios em Foco pela iniciativa. Como você bem coloca, o tema ele é mais do que pertinente. Os municípios, mais do que nunca, têm que terem a consciência, os gestores têm que terem a consciência que na forma consorciada as coisas se fortalecem melhor, não só em termos de município, mas em termos de região. E é isso que a gente está com o intuito de fortalecer o nosso CIMOP. Eu, como gestor, prefeito de 4º mandato, tenho esse sentimento que os gestores hoje estão mais antenados nessa modernização, as cobranças são maiores. O município ele é a porta de entrada de tudo, é onde as coisas acontecem. Então, se a gente tiver a consciência que, de forma consorciada, as dificuldades elas poderão ser divididas e compartilhadas, nós estaremos fortalecendo não só os nossos municípios, mas as regiões que os consórcios contemplam. Dá boas-vindas também ao nosso outro convidado, Hudson Bezerra. Ele é o responsável aí pelo aterro sanitário da Oeste Ambiental, uma empresa que vem tratando e atuando na questão sanitária do Oeste Potiguar. Boas-vindas às suas primeiras palavras aqui no nosso podcast. Obrigado, Edvan, pelo convite. Fico muito grato em falar sobre esse tema, porque é muito importante. A região Oeste é uma região que, nível regional, tem 44 municípios que abrange a região. O CIMOP ela vem com esse intuito de regularizar a questão ambiental dessa região. São 44 lixões, na verdade, E a Oeste Ambiental chegou para lá na região em 2019, com esse intuito. Inauguramos o aterro sanitário em 2024, e estamos aí, tendo o dever cumprido de inaugurar, junto
à região oeste e viemos também, Edivan, a gente, junto com o Simop, a gente tá nessa luta porque existe uma situação muito difícil dos municípios. De onde entender o assunto e outra é a questão financeira também. Porque eles... tá na distância, a questão prática, como é uma lei e juntos, com certeza, isso vai se concretizar. Então, a gente vem aqui em prol de solução para finalizar com isso, porque um lixão não é uma coisa, a palavra já se diz, né? Não é uma coisa muito agradável para a região e em nenhum canto isso é bom. Pois é, esse tema que a gente vai tentar aqui discutir minuciosamente, porque pode servir também de experiência, de lição dessa gestão que vocês estão fazendo lá no Oeste Potiguar para outros municípios, para outras regiões. O consórcio realmente ela é uma personalidade jurídica, né? Ela é uma personalidade jurídica embasada na Lei 11.107 de 2025, exatamente para compartilhar com aqueles municípios que têm a mesma finalidade, a mesma dor, o mesmo problema, você compartilhar as dificuldades e dividir as despesas. E é exatamente isso, Marco Aurélio, que a gente quer saber quando foi que começou, por que começou. O lixo atrapalha muito, né? É uma questão de saúde pública. Esse consórcio, primeiro eu tenho uma dúvida aqui na palavra multifinalitário. É uma palavra um pouco difícil, uma palavra meio quilométrica, bem uma légua, quase uma légua de sílaba. Multifinalitário, que está dentro da nomenclatura do consórcio lá do Oeste Potiguar. Esse multifinalitário significa o quê? Edvan, esclarecer assim. O nosso consórcio ele foi formado em 2010. E o nome era Consop até na época. Ele tinha um único objetivo no seu estatuto, que era a questão dos resíduos sólidos. A gente só podia trabalhar nessa área de resíduos sólidos, certo? Ele foi concebido com o intento de resolver o problema dos lixões. Quer dizer que a lei, quando surgiu, era só para resíduos sólidos? Podia ter, mas é porque o nosso estado aqui, e outros estados já estavam bem avançados nessa relação. O nosso estado ainda tinha uma resistência muito grande. A questão de multifinalitário é porque a lei ela permite que os consórcios, ele não trate só de um tema. Sim. Então ele foi criado com uma personalidade jurídica. Multi, né? Aí você é como uma empresa que você tem um KENAI que dá várias atribuições para ela. Então o consórcio, quando ele fala multifinalitário, porque são várias câmaras. Várias finalidades. Né? Várias câmaras. Tem saúde. Exatamente, saúde, meio ambiente, educação. Aí é um leque de coisas, né? Quando a gente fala em economicidade, a gente pode citar a questão das licitações compartilhadas. Se eu vou licitar, vou dar um exemplo prático, medicamento para o meu município, que é pequeno. Sim. As empresas que vão participar, dentro da transparência da legalidade, ela vai ter um nível aqui porque é um montante menor. Mas na hora que eu abro um processo de licitação via consórcio, que pode atrair 44 municípios para dentro dele, o volume ele se torna maior. Então, consequentemente, esse preço ele tende a cair. Eu estou dando um exemplo, Sim. mas isso se aplica à área de serviços, a N coisas. Então, o consórcio ele tem dentro da sua estrutura suas câmaras técnicas criadas, que são as câmaras para tratar dessas coisas. Nós estamos num processo de fortalecimento em outro assunto na nossa região, que todos são sabedores. O Estado, no órgão ambiental, o IDEMA, até pela estrutura deficitária do seu corpo, demora muito na questão do licenciamento. Licenciamentos até simples. E isso trava muito a administração. Você muitas vezes celebra um convênio, precisa de uma dispensa de licença, você dá a entrada no IDEMA, ela passa 5, 6 meses para ser liberada. Nós estamos num processo de formatação para que os municípios possam, através dentro da legislação exigente, fazer esse licenciamento de forma legal. Cada município cria dentro do seu núcleo, dentro das leis, e tudo que é licença relacionada a impacto local, dentro da nossa lei. E mais, isso também visa fortalecer a arrecadação do município, porque essas taxas que um posto de gasolina paga para o IDEMA, para liberar a licença todo ano de funcionamento, ela passa aí para o ente municipal. Então são coisas que você, além de estar desburocratizando,
dando uma agilidade maior, você está trazendo a questão do incremento de receita até para esses municípios. Pode esse recurso que entrar, como a gente está falando aqui de um tema importante, como é a questão dos resíduos sólidos, a questão do lixo urbano, que é uma problemática grande. Aqui parabenizar Hudson pela a coragem da iniciativa privada, abrir um aterro sanitário na nossa região, com o investimento que foi feito. Eu sei da luta que ele teve durante todo esse tempo, porque a burocracia é muito grande, ele venceu todas as etapas, hoje está com o aterro pronto, licenciado, já recebendo de vários municípios lixo, certo? Mas tem outro trabalho paralelo que a gente começa a fazer. E aí o consórcio, ele tem, como ele colocou aqui, Hudson, a questão do transporte. Tem município que fica a 60, 70, 80 quilômetros do aterro. Sim. Então é um custo muito alto para o município levar esse lixo. Então, o que é que se pensa? Que já está sendo providenciado a construção de estações de transbordo. E junta 4, 5 municípios do entorno, botam nessa estação de transbordo. Até o transporte. E esse transporte... Diminui aí 20 quilômetros? A partir 30 quilômetros? Não, diminui o custo. Custo também. Porque uma coisa é a prefeitura de Caraúbas pegar um caminhão dele ou fretado e levar direto para o aterro. Vai ter um custo muito alto. Se ele leva, vou dar um exemplo aqui, o Marizal, que fica mais próximo, e o Marizal junto com Olho d'Água do Bode, Lucrécia, Fratosgão, Lucrécia, tem esse transbordo lá. A partir desse transbordo aqui, esse transporte até o aterro passa a ser rateado dentro desse município. Sim. Então você barateia, você tem como cruzar, aí dá essa economia. Então o aterro, ele foi muito bem-vindo, parabenizar, mas a gente começa a se deparar com essas situações. E soma-se a isso a questão já do próprio MP também batendo na porta das prefeituras para a gente começar a pensar na recuperação das áreas dos antigos lixões. Certo? Que isso é um custo altíssimo para os municípios e a gente está correndo atrás de parcerias para que isso realmente venha a acontecer, porque também é uma determinação, a lei exige isso, não é só fechar o lixão lá e deixar ele lá. Isso, não é só resolver um problema e tem um outro problema que é... Eu queria saber como é que foi o início desse seu trabalho lá para formatar a empresa, formatar todo esse trabalho para abertura do aterro. Perfeito. É um tratamento mais humano, né? Porque o lixo é problema de saúde, é fedentina, você tem os vetores e transmissores de doenças provenientes dos lixões, a questão também da feiura do município, do embelezamento, né? Visual. Tudo isso afeta o município, a saúde da população. Como é que foi o início? Como é que foi o pontapé inicial? Nossa empresa ganhou um contrato na cidade de Tabuleiro, na cidade vizinha, Riacho da Cruz, Tabuleiro Grande. Aí ganhamos, iniciamos e eu vi essa deficiência na região. A empresa já trabalha com limpeza de coleta de resíduo sólido e nesse passado tempo eu participei de algumas reuniões, vi a reunião na SEMAR, vi reuniões em órgãos aqui do estado, vi alguns em blogs, as coisas na cidade de Apodi, na cidade de Pau dos Ferros, problemas com lixão, Caicó tem muito, São Miguel, e nesse decorrer eu disse, rapaz, eu vou iniciar um aterro sanitário aqui, e botei isso na cabeça e juntei equipes profissionais adequados de licenciamento, compramos, para você ter uma ideia, nós somos o único aterro sanitário que a fazenda, o local é próprio. Os existentes são locados, porque a gente tem a responsabilidade ambiental. Fomos até aí e em 2018 iniciamos a compra da propriedade e aí passamos até 2024 com licenciamento, audiência pública, construção e inauguração. Mas as dificuldades principais aí não deve ser fácil não, viu? Não. Deixar nozinha de cabeça grande para você. Se eu iniciar aqui, a gente vai até amanhece o dia e não conclui. A dificuldade maior está onde? Das licenças ambientais? Também. São muitas pedras no caminho que existem pessoas preparadas. Universidade, sou muito grato à Universidade Federal que pegam os profissionais de lá. IDEMA, fui muito bem assistido.
na época do IDEMA, pelos profissionais de lá, nessa gestão agora, eu não tenho o que reclamar. Pode ser que, mas doutora de me recebendo lá, nos prazos adequados. Agora sim, Cosern, sofri. Porque assim, tudo, como é que você começa uma obra do nada, sem ter energia, tudo com gerador? É uns 6 meses para fazer uma ligação. Então assim, aí vou para outros órgãos competentes, pessoas adequadas num setor, a deficiência aqui, para fazer um projeto adequado, para identificar a questão de perfuração de solo. Então assim, na questão da prática, da mão de obra, era uma questão de eficiência. Aí eu fui atrás. Então assim, é um requisito administrativo, ambiental e de execução mesmo, porque são profissionais específicos. A lona para impermeabilizar, ela não tem aqui. Só tem em outro estado, para você comprar ela. Então são coisas que você mistura arquitetônico, engenharia, administração, ambiental, geologia. Porque tem toda a questão de não afetar o lençol freático. Isso, tudo impermeabilizado, a geração de gás, a tubulação. Então, E o custo, né? Também, né? Eu daqui a pouco quero saber como é que está hoje, mas eu quero ver aqui com o Marco Aurélio também o início. O que é necessário para você iniciar um consórcio intermunicipal? Nós temos a lei, né, que embasa, que vai normatizar todos os atos para ficar perfeita, que é a 11.107 de 2005. Mas aí eu sou prefeito da revista Municípios em Foco. Tenho um problema igual ao meu vizinho. Eu tenho que me inscrever, tenho que assinar um termo de adesão. Como é que começa a vida de um consórcio? Essa formação a gente chama de parte daí, de uma reunião de um grupo de municípios e com o intuito, objetivo de criar com regimento. Tem um regimento interno, tudo. Com a responsabilidade de cada um, a repartição do montante despendido mensal. Tem uns municípios que pagam mais do que outros. Pela questão populacional. Certo? Então, tudo isso é a soma de... esse nome que se dá é a ratificação. Na hora que o município... A gente pode formar hoje um consórcio com 10 municípios, mas na região tem 20. Esses outros 10 que ficaram fora podem, posteriormente, ratificar esse interesse de participar do consórcio e entrar automaticamente. Então é nessa forma. A concepção de consórcio, quando bem trabalhada, bem gerida, com a conscientização, ela traz N benefícios para os municípios. Ô Marco Aurélio, você falou aí um ponto importante, que é a questão das licitações. É também possível a dispensa de licitação dentro do consórcio? Não, pelo montante e talvez para algum tipo de serviço específico, que não comporta uma licitação. De um porte menor. De um porte menor no próprio consórcio, mas a gente trabalha uma coisa mais macro. Nós estamos num processo de licitação, vou dar um exemplo agora os municípios estão num processo de instalação de parques solares para a questão da energia solar. Então, no nosso município, por exemplo, eu fiz um financiamento através de Finisa, consegui um recurso e fiz isso. Mas aí o consórcio agora, pela demanda de vários municípios, a gente está fazendo uma licitação para que cubra para todos os municípios. Com certeza, nós vamos obter um preço melhor dessa demanda, porque você está com a possibilidade de atender aí 20, 30 municípios dentro dessa ata de registro de preço, que é o formato, né? Na hora que você abre, o município já pode manifestar o endereço de participar da própria ata já, e fica com aquilo ali assegurado para a formatação dos contratos. Isso é uma coisa que não tenho nenhuma dúvida que traz a economicidade, dá uma agilidade maior nos processos, que o setor público ele é muito burocrático, e você primando pela transparência, você com a equipe boa, não adianta querer o gestor achar que não, eu vou botar fulano ali porque fulano é meu amigo. Não, você tem que ter equipe capacitada e profissionais aptos a exercer essas funções. No início da vida do consórcio, a Câmara Municipal precisa referendar, você passar pela Câmara? Precisa, sim. Essa ratificação, ela passa pelo Poder Legislativo, até porque... Vira uma lei municipal. Até porque o município ele tem que despender recursos para o consórcio, certo? Então ele tem que ter essa ratificação. Hoje, para o consórcio se manter,
Vou dar um exemplo, cada município tem que contribuir com R$ 500 para o consórcio, porque o Sim. consórcio tem o corpo técnico dele. Então, tudo que você for agregando, essa despesa ela tem que ser rateada. Mas você não pode criar alguma despesa se você não tiver uma perspectiva de ter uma redução do que o município já gasta. É onde eu entro, que eu disse, a questão do licenciamento. A gente está formatando um projeto para partir para os municípios passarem a licenciar, mas que os municípios vão ser autossustentáveis até com um incremento financeiro na sua arrecadação. Certo? O consórcio pode receber emendas parlamentares? Hoje não, esse processo está em tramitação no Congresso, tem uma pressão muito grande para que isso aconteça. Hoje é o seguinte, o parlamentar ele pode botar uma emenda para o consórcio CIMOP, só que ele vai botar para o Ministério da Agricultura. Sim. Vai lá para o Ministério da Agricultura, uma emenda direcionada pelo parlamentar X, destinada ao consórcio multifinalitário do Oeste Potiguar, o CIMOP. Aí o Ministério faz esse convênio através de convênio com o consórcio. Mas esse processo de tramitação, ele está em nível de Congresso, sendo tramitado porque é uma norma mais prática até de se fazer isso, não só a nível federal, como a estadual também. Que os parlamentares é a mesma coisa de um deputado estadual, que botar uma emenda, ele tem que ser via uma secretaria, que ele destina a emenda já com objetivo específico para o município, para o consórcio que vai executar aquela ação. Sim. Hudson, há um prazo para que os municípios se adequem nessa questão do destino final dos resíduos sólidos? Sim, foi dado um prazo, esse prazo já foi lei, o Ministério Público recomenda, recomendações, taxas, muitos municípios estão... E aí eles têm que ser cumpridos. Eu creio que até abril, esse prazo, para eles tomarem essa decisão. Até abril. Abril de quando? 2025. Os Próximo mês agora? os municípios não têm mais como fugirem dessa temática. Aí, o que é que está acontecendo? O Ministério Público, dentro da sua atribuição, o que é que ele está passando já? Ele já está começando a abrir processos, oferecendo inquéritos, até penalizando o gestor. É o CPF do gestor lá, que está lá, certo? Então, muitos municípios estão assinando táxi já para tentar amenizar, mas como existe um aterro hoje apto e licenciado na nossa região a receber esse produto, então não há mais justificativa no entendimento do Ministério Público para que isso seja postergado, certo? Isso é uma coisa para urgente. Eles já estão em outra linha, né? Como eu falei aqui, a questão não é só a destinação, é a recuperação das áreas degradadas dos antigos lixões. Então, vou dizer uma coisa, É uma temática... muitos problemas, muitos gestores vão ter problemas e vão ter que correr, Vão. né? Porque depois da Semana Santa, Nosso município lá, com toda a dificuldade, desde novembro, que nós já estamos destinando para o aterro lá, graças a Deus. e você acha que a saída mais rápida, o atalho maior, é através do consórcio? Não, sem dúvida. Até pelo valor. Um município que não seja consorciado. Sim. Eu tenho certeza que ele for procurar o aterro sanitário para botar individualmente, o preço que o aterro lá vai cobrar dele não é o mesmo que ele cobra para o consórcio. Com certeza. Certo? Vai ter um valor bem mais significativo. E que fique bem claro, Edvan, que a gente tá como as portas estão abertas para ideias. A questão do transbordo foi uma ideia em conjunto com o CIMOP. A questão, o meu município está longe do transbordo, a gente vai encontrar uma solução. Mas que isso veja pensando no lado municipalizado, para ele menos oneroso para eles. Porque como empresário a gente não vai chegar lá e dizer, não, vou aqui, vai ser assim. Não tem que ver a situação. Então a situação dos municípios de cada região, a gente tem ideias práticas para ficar menos oneroso. Eu acho que vocês trazem aqui nesse podcast uma informação valiosa, é muito importante. Acho que os prefeitos já devem saber, talvez não saibam ainda, não estejam enxergando a saída mais curta, a saída melhor, a saída que otimiza melhor os recursos, para você não ir responder futuramente. Né? Responder futuramente é uma responsabilidade, a sociedade clama por isso, porque é uma questão de saúde pública e dentro dessa experiência de vocês, tem outras regionais ou nessa área somente o Oeste Potiguar? Não, tem, o Seridó tem um consórcio também que está trabalhando nessa área, inclusive com o Seridó em outro formato, que o aterro
Ele está sendo construído, acho que através da Prefeitura de Caicó, com a emenda destinada pelo senador Stills, assim, nesse sentido. E essa gestão, ela parece que vai ser via consórcio, né? Sim. A gente lá não avançou bem. Hoje no estado, a gente pode dizer que eu acho que tem 3 aterros, me Tem corrija. 3. Assim, licenciado 10. Região Metropolitana Região 2, Metropolitana 2, que era esse. Região Metropolitana que você diz, Braseco, Ceará-Mirim, Esse Ceará-Mirim aí, né? o Ceará-Mirim, que Iocê, Terra Potiguar, Que é e Veracruz. que congrega o quê? Aí ele pega vários Municípios aqui da são região aterros- agreste. da região agreste, aterro privado. Os demais, nós não temos assim. Aqui em Mato Grande Sim, e capital. não tem. Sim, Não, Mato Grande tem. tem, a Braseco. A Braseco e de Ceará Grande É, e Natal. É um aterro grande, né? Bem. é um aterro que... E já tem muitos anos, né? Esse aterro Tem. aí. É, Outra coisa, o que é que a gente pode dizer de melhorias na experiência de vocês lá? O antes e o depois do trabalho do aterro sanitário. E o Marco deve dizer como é que a propriedade acaba num lixão, né? o lixão é um problema crônico. Lá no nosso município, nós tínhamos um aterro semi-controlado, inclusive com licença do INDEMA, só que chegou a um nível que as exigências do órgão ambiental, elas vão aumentando. E para o poder público, ela fica cada vez mais difícil de serem atendida. E eu vejo na iniciativa privada a saída para isso. Porque se você pesquisar em relação a aterros públicos, não estou falando só a nível de Rio Grande do Norte, não. Se você pesquisar em outros estados da federação, a tendência de aterros públicos controlados pelo poder público é de, num curto espaço de tempo, se tornarem lixões. Porque muda a gestão, a concepção não é a mesma. O Hudson, ele sabe mais do que ninguém desse processo que ele passou de licenciamento. Ele pensou em uma área que ela está com capacidade para atender a região, achei o quê? 30 anos? 30 anos. 30 anos para frente aí, sem nenhum... Então, isso também, os órgãos ambientais também começam a ver isso com bons olhos. Os contratos também, eles dizem o tempo de duração, por exemplo, o contrato com o aterro de Hudson. Nós fizemos emergenciais. 10 anos. Nós fizemos emergencialmente o ano passado, que o aterro foi inaugurado em agosto. A gestão anterior do CIMOP, que encerrou em 31 de dezembro, fez um contrato emergencial com duração de 1 ano, mas nós estamos na construção de um processo licitatório Sim. mais longevo, certo? Aí para atender 10 anos, 15 anos, ou que parta para uma concessão, que a lei permite isso também, uma concessão de 25, 30 anos, para que seja explorada a área, porque a gente entende também o lado do investidor. Ele teve o investimento dele lá, ele tem um custo muito alto para manter um aterro desse funcionando em todos os padrões, que chega com os equipamentos, que seja com o pessoal, com todos os testes necessários. Então, hoje a gente está com esse contrato, mas no processo de formatação de uma contratação através de um processo licitatório de uma forma mais longa. Olha, você que está acompanhando aqui o nosso podcast, pode mandar sugestões, enviar dicas, propostas de temas para que a gente possa trazer convidados e se debruçar um pouco mais sobre essa questão do direito, da advocacia voltada para o municipalismo, para as questões ambientais, as questões que os municípios vêm enfrentando. Eu vi aqui um termo técnico, Marco Aurélio, CTM, é um cadastro técnico multifinalitário. O que é que esse cadastro cadastra? Ele vai cadastrar todas As informações. as informações, os dados que tenha. Cada município tem a sua particularidade, tem a população, tem as toneladas de lixo que é produzido. A gente chama, para você fazer um projeto, hoje você tem, município X tem 10 mil habitantes, então a produção de lixo per capita é tantos quilos por cada família. Então, daí você começa a ter esses dados, certo? Aí tem um município que seja turístico, tem a população flutuante. Sim. O município de Martins, um exemplo, tem 15 mil habitantes. Mas só que a população flutuante lá, ele chega a gerar 25 toneladas. Entendeu? Porque aí... Dobra. Isso, perfeito. Ou triplica, né? É um galinho da vida.
Tibau do Sul, São Miguel, Pipa, São Miguel do Oeste. São Miguel do Oeste. São Miguel do Oeste é um que tem as grandes empresas lá, tem a Brisanet, tem muitas empresas que... Uma cidade dormitória. Acho que o Brisanet hoje é o maior empregador do estado. Isso, 2.500 funcionários lá, 3.000 funcionários. E fora os que vão lá prestar o serviço. Então, assim, tem essas cidades que têm essas particularidades. Qual é o tipo de lixo mais produzido no município? O domiciliar. Domiciliar. É. Nosso lixo é... Aquele lixinho que o camarada joga no meio da rua, o papel tá Café, confeito, água mineral, água mineral, um copinho. É esse outro trabalho aí, que o consórcio também está entrando nele, que é a questão da reciclagem. Campanhas educativas, porque o que é que você tem a fazer, que é interesse do aterro também. É um lixo que vai para lá para ele sem cura, o processo de degradação lá para ele vai ser bem maior, certo? Nas células que ele tem lá. Então, e para os municípios, a vantagem de você começar um trabalho de reciclagem, aí você vai incluir cooperativa de catadores, alguma coisa. Você vai diminuir o montante de lixo que você está levando para o aterro também. Porque aí você tem um problema, né, prefeito, de obstruir os rueiros, né, as salas. É Natal, né? Um exemplo, os né? alagamentos. Alagamentos que acontecem. Você tem aí 1.000 pessoas passando numa via diariamente, jogando um papel de confeito, uma garrafa, alguma coisa. Isso, algum momento vai extravasar, né? E na época, na seca, é a questão das queimadas. Muito problema com esses plásticos, essas coisas soltas aí na beira da estrada. Olha aí, você acompanha a revista Municípios em Foco, temas importantes. Eu sugiro aqui algumas matérias muito interessantes que a revista vem abordando nesse último número, formada aqui por vários profissionais realmente muito gabaritados, né? Tem essa entrevista aqui com o advogado Sérgio Siqueira sobre a República Burocrática do Brasil. Temos esse que a gente citou aqui, falando mais diretamente com os prefeitos. Os novos prefeitos precisam estar atentos aos pagamentos dos precatórios devidos pelos municípios. Daqui a pouco está saindo o novo número com novos temas para atualizar. A revista vem fazendo um trabalho muito bacana, porque vai para o gabinete de cada prefeito, né? Cada município recebe o seu exemplar, as repartições públicas, as autoridades, os órgãos de controle, todos ficam sabendo aqui. São temas realmente que você, dando uma olhada, ajuda muito a se capacitar, a ter informações importantes para você aplicar ali na sua entidade, no seu município, no órgão em que você trabalha. Não, sem sombra de dúvida, é um papel importantíssimo da revista. E se você analisar todos os temas, eles são pertinentes, voltados para o fortalecimento dos municípios, dos órgãos, com opinião de órgão de controle, de profissionais renomados. Isso é muito importante, esse trabalho. Os municípios, Edivan, eles, principalmente os pequenos municípios, eles têm uma carência muito grande de equipes, não... É a questão financeira do município. Você, para contratar um determinado profissional de um nível técnico elevado, é um custo muito alto, certo? Quando eu falei nesse tema aqui, eu acho que já está dentro aí. Você tem que ter profissionais gabaritados, especialistas, para você fazer esse trabalho, senão o consórcio não sai nunca. Não sai nunca. Nós estamos formatando outra situação, que é o selo de inspeção dos produtos para vender para a agricultura familiar. É a produção do queijo. Sim, é? O sim. É a produção do queijo, é a produção do ovo caipira, que o cara produz lá, mas para ele botar no mercado lá, ele precisa desse selo. E para fazer esse selo através da Secretaria de Agricultura, do Governo Federal, isso é uma demanda, é um prazo muito longo, você termina inibindo. Então, quando a gente está adotando dentro do consórcio, que os municípios também possam, no futuro breve, fazer esse licenciamento. Nós, com isso, estaremos fortalecendo a nossa economia local, porque os produtos eles passam a ter um valor agregado melhor para venda, né? Que é o abate do animal, é a galinha caipira, é o queijo de coalha, é o queijo de manteiga, é o leite, né? Que seja processado. Então, isso agrega não só o aquecimento da economia local, mas também dá ao município a certeza que aqueles produtos eles estão tendo um destino correto, né? Isso é possível ser feito e a gente vai fazer isso via consórcio. O
Marco Aurélio, o consórcio é formado por vários municípios, mas tem um que representa, tem um município chefe, um município cabeça, um município líder. É uma eleição, certo? Todas as responsabilidades. Todas as responsabilidades. Nós somos ordenadores de despesa, com toda a eleição, é o colegiado que se reúne e vai eleger a diretoria, o presidente, o vice-presidente, o conselheiro, o conselho fiscal, o secretário, o tesoureiro, todos com suas responsabilidades. Ok. Acho que estamos já chegando no final do nosso episódio de hoje, esse episódio de estreia desse podcast aqui da revista Municípios em Foco. E a gente só pode concluir que os consórcios intermunicipais são experiências como essa experiência do Oeste Potiguar sob o comando de Marco Aurélio tem sido uma experiência exitosa, uma experiência que serve de espelho, de exemplo para outras regiões. Ela economiza, compartilha responsabilidades e é por aí que se vai chegando a novas perspectivas, a novas ações, a novos esforços em outras áreas. Daí o nome multifinalitário, porque daí você pode partir para a saúde. Recentemente nós estamos ainda vendo se vai funcionar, se vai render bons frutos esse consórcio que foi feito entre o governo do estado e municípios aqui para a ortopedia, um outro formato, né, que entra o governo federal, que entra o governo estadual, e os consórcios podem funcionar assim, né, governo do estado com o município, o governo federal, tem vários formatos que podem se consorciar para melhorar a gestão pública. Sem sombra de dúvida. O consórcio hoje é a saída para os municípios de pequeno porte, principalmente. Marco Aurélio, quero lhe agradecer demais pela sua participação aqui, desejando êxito, desejando todo sucesso lá no consórcio intermunicipal e multifinalitário lá do Oeste Potiguar, e também a Hudson dizer que sofreu um bocado, mas agora está colhendo bons frutos e que esses bons frutos se espalhem também por outras regiões do Rio Grande do Norte. Quero passar aí a palavra para vocês, as nossas despedidas aqui. Eu estou muito contente, muito feliz, agradecendo ao pessoal da revista por nos convidar para apresentar e organizar esse bate-papo aqui com vocês. Pode trazer as suas sugestões para os próximos podcasts, nossas próximas conversas, nossos próximos bate-papos, mas vocês foram os estreantes, né? O primeiro toque, o primeiro chute aqui que bateu o centro aqui foi o nosso Marco Aurélio e Hudson Bezerra, que vamos ficar na história, né, desse podcast, que eu sei que vai ser de muito sucesso e muito duradouro. Divan, agradecer, é um prazer grande estar aqui, podendo discutir nesse papo agradável de ações concretas que estão buscando melhorar a nossa região. Não tenho dúvida que esse podcast, por ser o primeiro, já vai estrear, está estreando com uma ampliação muito grande, e os vindouros serão ainda melhores, porque vocês vão atrair muitas pessoas que têm muito a oferecer e contribuir para o fortalecimento do nosso estado, dos nossos municípios, principalmente dos nossos municípios, que nós é que estamos lá na ponta, todos os dias. Nós somos a porta de entrada, onde o cidadão chega, bate na porta do prefeito, bate na porta do vereador, do secretário, e nós somos funcionários do povo e temos que estar aptos para responder essas demandas. Então, mais uma vez, o nosso obrigado e o reconhecimento da revista Municípios em Foco para um tema de tão grande importância para o nosso estado, para a nossa região. Hudson, agradecemos também a você e suas palavras aí derradeiras desse nosso podcast. Palavras derradeiras. Municípios em Foco, parabéns, viu? Parabéns pelo um tema tão importante e que isso venha a se concretizar aí na região oeste e do Rio Grande do Norte todinho. Obrigado. Então, finalizando, um abraço a todos. A gente agradece pela companhia de todos, você que nos acompanhou aqui. Fique ligado aqui nos próximos podcasts para que a gente possa levar e continuar levando temas de interesse dos municípios, interesse da coletividade. Grande abraço e até o próximo episódio do podcast da revista Municípios em Foco.